Então vamos lá. Eu vou dar uma passada por cima das últimas cartas aí, para que a gente possa compreender um pouco. Porque assim, não vai mudar muito daquilo que a gente já viu, tá? Porque o apóstolo Paulo ele vai estar continuando acertando as igrejas que estão separadas por essas cidades aí. Então vamos para Gálatas, capítulo 1, verso de número 10. Ele continua falando sobre a autoridade de ser um apóstolo, e ele fala a respeito da doutrina que ele passa para as igrejas, como ele fez em Corinto, ele está fazendo nas outras igrejas também. Aí no verso 10 do capítulo 1 ele diz assim: porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, ele não veio para agradar homens, ele veio para trazer a verdade. Gente, se pensarmos assim como obreiros, nós não viemos para agradar homens, nós viemos para trazer a verdade. Se, por exemplo, na igreja eu começar a pregar só para agradar o povo, eu estou fugindo daquilo que é dentro da palavra. E isso acontecia no tempo do apóstolo. As pessoas entravam, mas para tentar agaranhar valores, traziam mensagens deturpadas, mensagens para agradar o povo, traziam mensagens para fazer com que as pessoas se motivassem na situação em que estavam, tá? E isso tudo causava certos constrangimentos dentro da igreja. E o apóstolo Paulo está justamente dizendo: eu não vim para agradar homens, eu vim para trazer a verdade. Eu não vim para persuadir ninguém, eu só vou mostrar aquilo que a palavra de Deus está mostrando, tá? Aí no verso 18 ele vai falar um pouquinho sobre a sua história. No verso 18 ele diz assim: depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Depois que ele aceitou Cristo e se tornou um emissário da palavra, ele vai ao encontro de Pedro após 3 anos, e ele diz: e não vi nenhum outro apóstolo senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Ou seja, o que ele está tentando dizer? Que ele já esteve com os apóstolos, não é? Ele já esteve presente lá, e as pessoas às vezes estão questionando se ele realmente ainda é apóstolo. Verso 21. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer que aquele que o já perseguiu anuncia agora a fé, antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com a Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, o interessante é que assim, Paulo ele dá o início ao seu ministério. 3 anos ele sobe a Jerusalém, depois ele vai para as partes da Cilícia, da Síria e da Cilícia. Quando ele chega lá, a gente percebe que parece que o apóstolo Paulo ele se retira para buscar dentro das Escrituras e entender a palavra. Quando ele retorna, ele já retorna com todo vapor. Que no início, quando você percebe o apóstolo Paulo ele está devagar, né? Nessa questão da lei, questão da graça, ele está tentando compreender todas as coisas. Pode ver que ele continua fazendo trabalho com Barnabé, falando a respeito da mensagem de Cristo e tudo mais. Ele continua sendo judeu, ele continua servindo o judaísmo. Só que chega num ponto que ele fala: peraí, nós estamos vivendo o tempo da graça, a lei já foi. Então agora nós vivemos esse tempo da graça, temos a liberdade. Então o apóstolo Paulo agora, ele vai mudar a sua estratégia, ele vai mudar o seu ritmo, e ele vai começar a pregar agora justamente para quem? Para os gentios. Porque os judeus já estão debaixo da lei. E dentro dessa lei, eles estão seguindo os rituais judaicos. Quer dizer, é uma igreja cristã judaica, e agora uma igreja cristã da graça. Então nós já temos uma divisão na igreja. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso. Olha só. Então depois de 14 anos ele volta a Jerusalém. E ele diz: subi outra vez de Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Eu subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque Tito ele era
ele tinha pai judeu e mãe grega. Então ele, como nascido da Grécia, ele é grego. Então o apóstolo Paulo não questionou ou não disse para ele, olha, vá se circuncidar. Não, porque isso era da lei. Então o apóstolo Paulo agora já está com uma certeza dessa graça. E por isso que eu digo assim, às vezes, irmãos, para nós que defendemos a nossa fé, ou defendemos aquilo que cremos, temos que estar estudando a palavra. O apóstolo Paulo não chegou assim de sopetão e foi. Não, ele foi buscar dentro das Escrituras. Ele tem base para isso. Não é à toa que ele cita versos do Antigo Testamento, em todas as suas passagens. E vamos falar a verdade, hoje quando você quer procurar um versículo, você não procura nem na Bíblia mais. Você vai no Google. Você põe lá, já aparece onde está o texto. Não é? Facilidade. Imagina naquela época era rolo. Como você vai procurar? Abrir os pergaminhos de rolo. E você tinha que decorar. Então, era muito mais difícil. E ele assim fazia. Verso 4, do capítulo 2. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Por que ele está dizendo isso? Que o Tito, Paulo, entravam para ir ao banheiro. Alguém secretamente entrou, porque fale para mim outra forma que ia ver se era circuncidado ou não. Entendeu? Alguém entrou no banheiro para espiar a liberdade que eles tinham. Por quê? Queria ver se Tito era circuncidado ou não. Entraram secretamente. Olha que absurdo, gente. Graças a Deus isso não tem mais nas igrejas de hoje. Querer saber o que o outro está fazendo, não deixou de fazer. Não é? Absurdamente eles tentavam espiar aquilo que estava acontecendo com eles. Para quê? Para justamente questionar a questão do apóstolo Paulo. Verso 5: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, ele não vai abrir mão da graça. Por mais de uma hora ele explicando, e as pessoas questionando, ele explicando a questão da graça. Aí, verso 6. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se imitar, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, ou seja, ele está com o da graça e Pedro está com a lei. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. O que Paulo está querendo dizer? Se você quer ser judeu, seja, segue Pedro. Mas me deixa na liberdade porque eu estou pregando para os gentios. Eu vou viver a pregação da graça. Por isso, irmãos, eu falo assim, não entre em tantos debates, não é? Se querem viver debaixo de jugo, viva, não é? Agora, nós que somos libertos, que somos livres, nós vamos viver na graça. Então, quer ser judeu? Seja. Não é? Quer viver debaixo da lei? Viva. Mas não questione se eu quero viver debaixo da graça, porque nós temos base bíblica para justamente o quê? Vivemos debaixo da graça. E conhecendo Tiago, Cefas e a João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia dado, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Ou seja, os 3 apóstolos disseram para eles, podem ir pregar para os gentios desta forma. Não há problema. Enquanto que a gente vai continuar com a circuncisão. Então, de comum acordo, a igreja fez essa separação. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. Agora que entra uma coisa interessante. Olha só no verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, apóstolo, sentou na mesa, com os gentios comendo, belezinha, quando viu que Tiago estava vindo, dá licença, dá licença. Saiu e foi para o lado dos que eram da circuncisão, dos judeus.
Aí Paulo, de cara, já rebate ele. Fala, eu fui resistir ele na cara. Ou seja, não mandei conversinha. Cheguei e fui falar com ele. Olha o que ele diz. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até Barnabé foi junto. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nossa. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Entenderam? Temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Acabou, gente. E não sei por que ainda tem gente que ainda... Pois... Uma costelinha de porco, né? Oh, glória! Amanhã é dia de virada paulista. Oh, maravilha! Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Tem gente costurando o véu que foi rasgado. Deu para entender? O véu já foi, mas tem gente recosturando. Para falar com Deus tem que passar primeiro por mim. Ok? Primeiro por mim, ou primeiro tem que pagar uma taxa, porque não é assim chegando já falar com Deus. O véu já foi rasgado. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque a sua justiça provém da lei. Segue-se em Cristo, morreu de balde. Por quê? Se a lei justificasse o homem, não precisava Cristo vir. Precisava? Não. Agora, se ele veio, ele cumpre a lei e ele morre por causa da lei. E morrendo, e quando ele ressuscita, ele nos traz esta tão grande salvação. Eu não sou salvo porque eu pratico a lei, ou porque eu faço as boas obras, ou porque eu faço tal coisa ou tal outra coisa. Não, eu sou salvo por causa de Cristo. É Ele que morreu por mim. Porque eu sou pecador, sou ou não sou? Eu peco todo dia. Se fosse por minhas obras, pelo que eu faço, jamais seria justificado. Mas quando eu olho para Cristo, eu creio nele e aceito esta salvação, eu sou justificado por Ele. Ele me traz essa salvação. Não é lei que vai justificar, não é a lei que vai me salvar, não é fazer tais coisas ou maneiras e sacrifícios que vão me trazer salvação. Esquece, não existe nenhum outro sacrifício que vá valer a pena, porque o maior sacrifício foi o que Cristo fez e me trouxe a salvação. Por isso o apóstolo está dizendo: nós somos livres, somos libertos por Cristo. Esquece a lei, mas mesmo assim ainda continuo seguindo a lei. Bem, aí no capítulo 13 ele vai falar da mesmo fato, vai falar sobre as obras da lei, as obras da fé. E uma coisa que é interessante, ele vai, lá no capítulo 4, ele vai fazer uma comparação entre Agar e Sara, os dois concertos. Olha o que ele diz, verso 21 do capítulo 4: dizei-me vós o que quereis estar debaixo da lei, não ouvir vós a lei? Quer estar debaixo da lei, mas não quer praticar. Não, porque nós somos judeus, nós temos que seguir a tradição, mas não pratica. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Lembra da história, né?
O que se entende por alegoria, porque estes são dois concertos. Um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai. Por quê? Ele está mostrando que Agar, ela representa o Monte Sinai. Porque o Monte Sinai é onde Moisés recebeu a lei. O monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Pois é escrava com seus filhos. Então Agar era escrava. Escrava do quê? Olha que alegoria que o apóstolo Paulo faz. Ela era escrava, o filho que nasce é escravo do quê? A lei. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que a que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Olha que comparação que o apóstolo Paulo faz. A da Sara é livre, a de Agar é escrava. E lembra que quando Isaac já estava, a criança ainda, o irmão dele, Ismael, já estava com 12 a 13 anos, começou a perseguir Isaac, e até a Sara diz: olha, melhor Abraão mandar essa mulher embora, porque esse menino está querendo, quem sabe, até matar o Isaac para ficar com a herança. Aí Abraão vai falar com Deus, Deus fala: não, pode realmente, Sara está certa, manda embora. Então havia uma perseguição, até hoje, dos filhos da Agar com os filhos da Sara. Ele fala assim: então, até hoje, então, se eu estou pregando a liberdade, vai ter gente que é filha da escrava, que é filho da lei, que ainda vai me perseguir, porque quer que eu esteja também debaixo da lei. Porque, vamos falar a verdade, quem está amarrado não quer ver o outro livre, quer? Vocês já ouviram a história de Platão? A caverna de Platão? Platão ele faz uma alegoria assim: tem 3 pessoas amarradas dentro de uma caverna. Eles não têm visão nenhuma senão da fresta da caverna, do buraco da caverna, bate a luz e reflete na parede. Eles estão acorrentados olhando para aquela parede. E eles estão vendo as imagens que ali estão passando. Para eles a realidade é aquilo, é a imagem que está passando. Aí, de repente, um dos escravos que estão amarrados, ele se solta. Quando ele se solta, ele volta, ele passa pelo buraco, e ele olha do lado de fora, que aquilo que ele estava vendo na parede não é a realidade estava fora da caverna. E aí o inteligentão volta para a caverna, chega lá no meio da caverna e fala: viu, o que vocês estão vendo não é a realidade é que está lá fora. Vocês estão vendo só apenas sombras, a realidade está lá fora. Mas eles estavam tão acomodados e já presos naquilo, quiseram a mudança? Não, mataram ele. E é o que acontece, não é? Cristo veio mostrar para nós que a realidade que a gente vive não é a realidade. A realidade é o que Ele tem preparado para nós. Só que quando ouviram isso, o que fizeram com ele? Mataram. Porque as pessoas não querem mudança. Elas não querem essa alternância. Elas não querem ter a liberdade. Elas preferem ficar debaixo de jugo. Mas nós não somos filhos da escrava. Somos filhos da livre, de promessa. Somos libertos. Não estamos debaixo da lei. Aleluia. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava entrará como o filho da livre. Pesado, hein, Paulo? Mas é uma realidade. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Por quê? Se eu ainda estou achando que, seguindo a lei da igreja, seguindo a lei do judaísmo, seguindo a lei das regras, seguindo tudo que está ali, eu acho que eu vou obter salvação, então eu não aceito o sacrifício de Cristo. Agora, quando eu estou na igreja da graça, na igreja da promessa, e eu olho e digo: eu não sirvo para nada, eu não consigo nem servir a lei, eu sou um homem pecador, mas eu olho para Cristo e creio na sua misericórdia, eu sou livre, e eu aceito a salvação, e eu terei o ganho, porque eu creio na salvação de Cristo. Amém? Capítulo 5.
Permaneçais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados a... Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Olha que coisa linda. Então somos livres. Deu para entender? Gálatas fecha para nós. Paulo ele vem batendo direto justamente porque pesavam em questão da lei. Aí vão me perguntar, mas tem que guardar o sábado, pastor? Domingo também, guarda o dia que você quiser. Não, até Jesus trabalhou no sábado. E até diz que até o pai trabalha no sábado. Quer ver? Vamos ler. João. Vai trabalhar até domingo, vai trabalhar sábado. Vai guardar o sábado dormindo. João, deixa eu achar aqui o verso agora. João capítulo 5. Jesus ele faz uma cura lá no tanque de Betsaida. O homem era paralítico e, como eu já falei, Jesus tinha o quê no sábado? Porque ele só gostava de curar no sábado. Ele queria provocar, né? Sábado de cura. Se tivesse a igreja de Cristo lá, sábado de cura. Era só no sábado a cura. Era a campanha de sábado de cura. Então, assim, por que ele fazia a cura no sábado? Por causa da hipocrisia das pessoas. Por quê? Falavam que guardavam o sábado, mas era só da boca para fora. Aí no verso... Isso foi no sábado, verso 15, né? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara, verso 16. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então Jesus trabalhava no sábado? Sim. E o pai também trabalha no sábado? Sim. E por que ainda tem que ficar debaixo de jugo no sábado? Porque são preguiçosos. Porque dá sono. Dá sono, né? Aí, vamos lá. Capítulo 5, a parte máxima de Gálatas, ele diz lá justamente nas obras da lei, as obras da carne e as obras do Espírito. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quer dizer, tudo isso é obra da carne. E isso vai herdar o reino dos céus? Posso beber? Posso comer demais? Então, cuidado. Porque na hora do arrebatamento, o pesadão fica. Mas não é porque é pesado, porque está na glutonaria. Verso 22. É esperto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, se você fizer tudo isso, quem vai falar contra você? Aqui fruto do Espírito. Para me frutificar, eu tenho que praticar tudo isso aqui, né? Sim. Se faltar um, eu não estou dando fruto do Espírito, é isso? Vamos pensar assim, a nossa vida não é de 0 a 100. A gente vai aos poucos. Eu posso hoje ter amor, mas eu posso não ter tanta alegria. Mas eu posso amanhã já ter alegria. Mas ainda falta paz, eu vou correr atrás da paz. Completo tem que ter todas essas ideias. Porque é o Espírito Santo que dá os frutos, né? Pode ver que é o fruto do Espírito.
Então, é a liberdade que eu dou a ele. Porque é o Espírito que nos guia. Mas esse fruto é nosso, você estava falando. Nosso, esse fruto. Sim, o fruto vai ser feito em nós. Então, quer dizer, eu vou praticar mais amor. Eu vou ter paz, eu vou ter longanimidade, vou ter bondade, vou ter fé. Isso coisa que o Espírito Santo vai me dar conforme eu caminhar com ele. Tá? Pode ser que eu tenha todos? Maravilha. Só que daí você já vai tocar a trombetinha pra você. Olha que... Mas é aquela coisa, né? Tá difícil, hein? Ter autocontrole. Mas é aquela questão, ele fala que o amor é um principal, porque se você tem amor, você acaba adquirindo a paciência. As outras são consequências, né? Vamos lá. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, querendo honra, querendo ficar num lugar maior, querendo ser maior, irritando uns aos outros como eu vos irrito, invejando-nos uns aos outros como eu vos invejo. É assim? Não devo irritar ninguém. Tem gente que fala assim, eu gosto de irritar, sabe? Aí me perde. Invejando uns aos outros. Eu acabei de falar que agora acabei de falar passar para minha irmã que não pode provocar. Vamos lá. No capítulo 6 ele termina a carta e finaliza já agradecendo a todo mundo e a bênção. Vamos para Efésios. Meu Deus do céu. Capítulo 6. Efésios, ele começa, logicamente, né, capítulo 1, ele começa já a mostrar para a igreja, como o apóstolo Paulo, ele é esperto, ele elogia a igreja, né? Ele mostra as coisas boas da igreja, mostra que Cristo é o cabeça da igreja, e ele diz assim, lá no verso 19, a qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome de sua nome que nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem é o cabeça da igreja? E nós somos o quê? O corpo. Então Cristo é o cabeça, nós estamos debaixo dele. Ele está acima. Tem gente querendo pegar o lugar da cabeça. Quer virar cabeçudo. E como tem crente cabeçudo, né, irmão? Principados são de príncipes. Potestades são aqueles que têm poder. Então um é aquele que tem poder e o outro que está acima de um cargo. Tá? Capítulo 2. Salvação é pela... Oh, glória. Verso 8. Porque pela graça sois... Ou porque você é bonitinho? Ou porque você é cheirosinho? É isso que traz salvação? E se você não der, você está roubando a Deus? Ai, que bênção, glória a Deus. Porque se o dízimo está atrelado, então não é pela graça, é pela obra da lei. Deu para entender? Então eu não posso dizer, pegam lá, né? Você está roubando a Deus, se é ladrão, então não tem salvação. Quer dizer que a salvação é dependente do dízimo. Isso não existe, gente. A salvação é pela graça. E a salvação é por Cristo Jesus. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você crê, você tem esse dom. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se for assim, eu vou dar 15% de dízimo. Eu estou melhor que todo mundo. Dou 20%. Agora tem um dízimo, né? Vai que benção. Mas vamos lá. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí ele vai falar sobre a questão dos judeus e a questão dos gentios. Que cada um mesmo estão separados, eles também estão unidos. Porque ele quer dizer, judeus também será salvo e os gentios também. Então nós precisamos estar atentos a isso também, tá? Ele diz lá no verso 17, vindo ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos
ambos temos acessos ao Pai em um mesmo Espírito. Então, quer dizer, todos nós temos esse acesso ao Pai, tanto os judeus como os gentios, ok? Então, não critique, não fale mal dos outros, tá? Mas a gente sabe que estamos na graça, como eles também O quê? Desculpa, gente, já vou falar. Ele veio da... não, mas É que ele vai dormir, irmãos. Ele... É de estimação. Ele tenta entrar, mas ele não consegue por causa do som. Tem um ultrassom. É o pet do pastor? O pet do pastor? Pet. Misericórdia. Vamos lá. No capítulo 3, aí ele vai falar de novo do apostolado dele, porque a igreja de Efésio também está sendo criticada, tá? Mas lá no capítulo 4, eu vou falar aí a respeito justamente dessa passagem, que é o que Jesus ele fala sobre a questão de Cristo após a sua morte. Ele diz assim no verso 8, capítulo 4, verso 8. Tá bom, ainda bem que você falou assim. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o... Ou seja, aquelas pessoas que estavam no seio de Abraão, deixaram de estar no seio de Abraão, isso após, logicamente, Cristo morrer na cruz do Calvário, e foi levado ao paraíso. Por quê? As pessoas que morreram antes de Cristo não tinham salvação. Abraão, Isaac, Jacó, morreram sem salvação. Davi, José, todos morreram sem salvação. Por quê? A salvação vem pela graça, é através de Cristo. Como que Abraão morreu salvo se Cristo nem tinha vindo? Morreu acreditando. Ele morreu acreditando. Então ele morreu acreditando na promessa. Então ele não pode ir ao paraíso. Ele ficou no seio de Abraão. Nada não. Mas é um perguntamento para aqueles que não creram. Por quê? Justamente para que houvesse essa separação daqueles que creem e não. Aqueles que morreram crendo antes de Cristo, eles iam ao seio de Abraão, ficavam no aguardo. Abaixo do seio de Abraão, como diz a palavra, você tinha o Hades. O Hades é aqueles que não acreditavam em nada. Um exemplo disso, Noé. Noé foi ao seio de Abraão, mas aqueles que morreram naquela época foram para onde? Para o Hades, porque não acreditaram. Noé propagou uma salvação, só que eles não aceitaram, que era crer naquele que viria. Como Moisés, por exemplo, acho que em Deuteronômio, ele vai falar justamente sobre o Messias que virá, como aquele que será o Rei eterno. Então, tudo apontava para Cristo. Então, todos morriam acreditando na promessa. Agora, como alguém podia dizer que ele viria e morreria? Ou seja, dependeria de quem? De Cristo, não é? Porque ele se desfez de ser Deus para se tornar homem. Ele poderia oscilar? Ele poderia pecar? Ele foi tentado em tudo. Então poderia correr um erro. Se ele tivesse desistido, ou se ele tivesse pecado? Era uma escolha. Era uma escolha de quem? Dele. E ele mesmo é capaz de dizer, Senhor, não seja feito aquilo que eu quero, mas o que tu queres. Ele abriu mão do desejo dele para atender o desejo do Pai. E tem gente que hoje que não aceita de forma nenhuma as coisas, irmão. Eu não admito, Senhor, que estou passando por isso. Quem é você? Que não admite? Se Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pastor, e muitas das vezes está passando por aquela situação porque ele mesmo procurou. Infelizmente. Pastor, Então, uma coisa depois. Pode terminar. Tá. Aí o que acontece? Todos morreram, foram para o seio de Abraão. Aqueles que não creram foram para o Hades. Ok? Entendido? Não, aí o que vai acontecer agora? Ó. Deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, se não também antes, tinha descido às partes mais baixas da terra. O que aconteceu? Jesus foi primeiro, aonde? No Hades. Por quê? Quando ele morreu, vamos pensar, o salário do pecado é? Jesus pecou? Não, mas ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele tomou sobre si o pecado, gente. Então
Então ele morre. E se ele estava no pecado, ele vai parar onde? No Hades. Quando ele chega no Hades, por quê? Para justamente aqueles que estão no Hades podiam até questionar. Quem garante que ele vem? Quem garante que vai ter salvação? Vai que ele pecou? Vai que ele errou? Então não é justo estarmos aqui. Jesus chega no Hades e depois Pedro vai falar. Ele pregou aos presos que estavam em prisão. Por quê? Jesus prega para aqueles que estão no Hades. Mas não pensem que vão se receber salvação. Só para mostrar. Apenas para mostrar o quê? A verdade. Ele cumpriu todas as coisas. Então, a partir dali, ele sobe ao seio de Abraão. Pega todo mundo e leva para o paraíso. Bem, tudo isso ficaria dessa forma se Jesus não ressuscitasse, demonstraria que ele tinha pecado. Por isso, a expectativa. Se ele não ressuscitar, já era salvação. Aí, primeiras luzes do sol da manhã do domingo, a pedra é movida e Cristo ressuscita, demonstrando que ele não pecou e que ele foi justo e fiel para nos trazer esta salvação. A ressurreição é o que realmente mostra a verdadeira salvação para nós. Por isso que Paulo está dizendo, se ele não morreu, se ele não ressuscitou, é em vão a nossa pregação, de nada serve. Mas se ele ressuscitou, graças a Deus, somos vivos por causa dele. Amém? Deu para entender? O senhor falou assim, que Jesus foi lá para o lado, sempre os pregadores falam, eles falam que é o inferno. Pegou a chave do diabo. Então, essa parte não existe na Bíblia. Não. Por quê? O Hades não tem diabo também. O diabo não está no Hades, nem os demônios lá, nem os anjos caídos. Estão por aí, né? Eles não estão lá. Por quê? Lá só se encontra a alma de homens perdidos. Estão já no forno pré-aquecido porque eles vão para o inferno direto. Entendeu? Estão no forninho esquentando, depois vai para o inferno direto. O que acontece? Aonde está Lúcifer? Lá em Jó. Que diz lá? De rodear e passear pela terra. Tá por aí. Onde estão os demônios? Rodando pela terra. Onde estão os anjos caídos? Presos, amarrados em prisão. Não no Hades. Eles estão presos aqui na terra, que um dia serão soltos. Lá no Apocalipse. Professor, uma pergunta aí. Por que quando fala do seio de Abraão, ele fala que levou cativo o cativeiro? Por que ele chama de cativeiro? Porque eles estavam presos, né? Eles tinham liberdade ali? Eles tinham certeza da salvação? Abraão, Isaac, Jacó, esse Ninguém pessoal tinha da certeza. Mas falar que é cativeiro É preso, eles estão presos. Agora sim. Mesmo que fosse no E outra, imagine você num céu, entre aspas, que é cativeiro, que dali eu olho e vejo quem está no Hades queimando. Você imagine, eu estou aqui e eu vejo minha sogra queimando lá. Contava minha voz pra mim. E não poder pegar um bracinho para tocar. o cheiro de problema. Mas ó, agora eu vou defender. Vai dormir no sofá. Sofá confortável. Mas vocês riram. Coisa feia, irmão. Então, Não é pegando. só eu, né? Mas vê, é uma situação em que existe um cativeiro. Por quê? Você não tem a certeza. Porque a sua salvação depende de quem? De Cristo que está lá na terra como um homem, ele não está nem como Deus. Qualquer coisinha era motivo para ele poder desistir. Esses camaradas estavam torcendo por Cristo. Você imagina? Então, quer dizer, é um cativeiro. Agora, quando Cristo vem e leva todo mundo para o paraíso, como isso muda? Porque agora a salvação está ganha. Quando você, por isso que hoje você não vai para o seio de Abraão, você passa por lá. Então, irmão, quando chegar lá, você passa pelo seio de Abraão, você fala, Senhor, deixa eu dar uma olhadinha, pergunta para os anjos. Deve ser museu, né? Está lá. E passa, você vai direto para o paraíso, porque a salvação já está ganha. Não há mais dúvidas nisso. Então, quando morre um salvo, gente, que alegria.
felicidade, porque a salvação dele está ganha, a eternidade está pronta. Mas nós que estamos vivos, ainda estamos lutando para alcançar essa salvação. Mas vamos lá. Aí o apóstolo diz lá no verso 21. Depois disso eu vou entrar com mais detalhes em Apocalipse. Não, os que não creem vão para o Hades. Sim, mesmo o Hades ainda continua mesmo e está recebendo gente. Conta pra ela que o inferno não está pronto. Um dia o senhor falou pra nós que o inferno não está pronto ainda, né? Não, o inferno não existe, gente. O inferno não existe. Não foi inaugurado ainda. Não, nem foi preparado ainda. Ele vai ser preparado lá no final do milênio. E tem o pré-inferno. Tá? Então é o Hades. É o forninho pré-aquecido. Depois é que vai aquecer por toda a eternidade. Lá Mas lá em Lucas 16, 23 fala: o inferno estando em tormento, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Sim. Nós temos 4 tipos de inferno. Nossa! Sim. Nós temos 4 tipos de inferno. Por quê? Eu estou falando do inferno que é o eterno, que a pessoa vai queimar eternamente. Esse é o inferno. O que ele está dizendo nesse inferno, no grego em si, é Hades. Mas é traduzido para nós porque já é um inferno, vamos falar a verdade? Quem já caiu lá já é um inferno. Mas, Hades, né? Então Hades é um inferno. Mas é porque às vezes a tradução acaba trazendo para nós e há essa confusão. Porque no grego ou nos judeus existem 4 tipos de inferno. O primeiro é o Seol, que é também comparado quando você enterra alguém. A pessoa vai para o inferno, mas na realidade está indo para o Seol, que é o início, vamos assim, da morte, porque dali vai para o Hades, né? O Seol. Aí desce para o Hades. O Hades seria o pré-inferno, né? Seria o lugar que a pessoa cai para depois passar pelo julgamento. Daí você tem o Geena, que é um inferno um pouco mais dentro do Hades, é como se tivesse mais uma divisão. Cai lá os piores. Aí você tem o último grau, que seria o Tártaro, que é onde cai realmente aquela última pessoa de maior degradação. Porque eles acreditavam num certo grau de inferno para tipos de pecado, tá? Aí o que acontece? O brasileiro vem e manda todo mundo pro quinto dos infernos. Porque tá além da Isso prova que tem 4, né? Mas havia essa separação dentro do grego, da palavra em si. Então, essa é a dificuldade. Quando fala inferno, a gente está falando inferno, que vai existir no futuro, que vai ser por toda a eternidade, e tem igreja pregando que esse inferno também não será eterno. Ele será temporário. Tá? Porque assim, vai queimar só um pouquinho, porque Deus vai ter misericórdia e vai extinguir a vida dele. Ah, eu vi isso desse dia. Mas não, a Bíblia diz que Isso é será mentira. eterno. Será por Porque toda a desde criança eu eternidade. vi que vai ter, daí Jesus vem e vai escolher de novo, fazer uma seleção, levar os melhorzinhos e vai ficar o restante que Vai queimando. chegar os queimadinhos lá. Vai chegar o restante queimando no final. Não, isso não Sempre tem. vi isso. Isso vou pegar mais no Apocalipse. Vai. Que tá vendo? Quando Jesus ele vai no Hades e vai até Olha o Ser de o tanto Abraão olho. e leva os que estão no Ser de Abraão para o paraíso. Isso. Porque eles são salvos. Então quem está no Hades não seria condenado? Já está. Então eles não iam para o inferno? Não, porque eles ainda vão passar pelo julgamento. Porque haverá um julgamento final. Então esses os que estavam no Hades vão passar por julgamento. Quem está no Sim. Ser de Abraão não precisa. Aí vai passar por outro julgamento, que é das obras. Que é aquilo que você vai receber galardão. No Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Porque dali haverá uma nova situação. Vamos para o Apocalipse. Aí, depois a gente chega lá. Deixa eu terminar as cartas que daí a gente vai. Fala. É assim, quem está no paraíso ainda não passará por julgamento. Por quê? Porque ainda terá que voltar para a terra. Quando voltar para a terra, ressuscitará num corpo glorioso. Aí sim, nós agora iremos para o outro céu. E nesse outro céu nós vamos aguardar a outra metade que ficou, porque não acreditou no arrebatamento. Aí nós vamos aguardar. Aí depois, aí Deus vai vir e
trazer esse outro povo, vai juntar agora a igreja completa. Aí nós vamos passar para as bodas do Cordeiro, onde passaremos pelo tribunal de Cristo e cada um vai receber os seus galardões. 7 anos. 7 anos pra fazer tudo. Esquenta a cabeça que brasileiro gosta de filho. Vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Diz assim: irai-vos e não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao... Ou seja, eu não posso dormir brigado. Viu? Vamos usar a palavra. Eu já falei que ele não Ele tá tirando do sofá, né, gente? Pode dormir no sofá. Olha só. Mas pode tirar. 1 Pedro. Irá pode, né, pastor? Pode, Irá pode. Ah, então Mas tá. não pode dormir com raiva. Ah, mas 1 eu não Pedro. irá. Só pode, só não dormir nada. Ô, irmão. Dia que a Paula, né? Mas é tão duro aquele sofá, irmão, do céu, que nós costas mais, né, amor? Assim, deixa eu fazer amor. Será que alguém já foi dormir no sofá? Não vai dormir no sofá. Ah, ele tá achando que é que 1 foi. Pedro, capítulo 3, verso 7. Entendi agora, irmão, o que você falou. Vamos seguir a palavra, irmão. Ah, ele tá achando que você... Ó, Igualmente, vós, maridos, coabitai Não com põe ela no com sofá. entendimento, Cadê? dando honra à mulher como vaso mais fraco, Pedro? como sendo vós os seus herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Professor, repete de novo 1 Pedro. De 1 novo. Pedro 3 e 7. A gente estava em outra questão aqui, o senhor fugiu da Ou questão. seja, se eu brigar com a minha esposa, Fugiu da desculpe, questão, pastor. não adianta eu orar. Eu não tô achando nem Pedro aqui agora, olha. Adianta eu orar? Já descobriu quem foi pro sofá, irmão? É, né? Sabe por quê? A Bíblia diz que serão dois, uma só carne. Tem como chegar só metade do corpo? Para orar? Ué, cadê o resto? Fala bravo. Ou seja, Tá lá de bico. a bicuda. Então, irmãos, por isso que diz, irai, mas não pequeis. E não desça o sol sobre essa situação. Ou seja, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva o que tiver que resolver antes de dormir. Tá bom. Para que durma em paz. Quem vai hoje? Não, sofá não. Casas Bahia teve os sofás legais, irmão. Não, nós sempre... Vamos lá. Capítulo 5, verso 22. Não perdão. Isso eu não Eu perdoo. estou seguindo a palavra. Ai, pastor, fala aí de novo. Não digo eu. Não digo eu, a palavra diz. Efésios. Efésios capítulo 5, verso 22. Esse é bom. Ah, pronto, tá lá. Não Vocês machismo. gostam, Não machismo. Falar, Essa viu? parte está sendo gravada. Não Manda o machismo. link depois pra gente, essa parte. É só dessa parte, pastor. A outra, lê bem devagar, por favor. Corta só essa parte. Ó, Edita. silêncio para escutar agora. Vamos lá. Silêncio pra escutar agora. Vamos lá. Para não ter Nossa. Palavra de Deus. Não sou eu. Para não ter dúvida, hein? Tem que fazer uma Vamos ter que carta, voltar em ó, 1 Coríntios. Eu preciso marcar o encontro de casais de novo. Vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Amém. Bênção apostólica. Porque o marido... Filipenses. Próximo. Você é pequenininho. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora pense comigo. O que a cabeça faz para o corpo? Dá para repetir de novo? Olha só, Bíblia, irmão.
A mulher tá no seu lado, irmão. Fica esperto. Vai ter mais gente no sofá hoje. Só que ó, o marido tem que ser igual Cristo. Você tem que ter muita paciência. Ou seja, vamos lá. Tem muita paciência. Meu Deus do céu, vocês estão limpados hoje. Hein? Vamos lá. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele faz de tudo por ela. Eu falo isso pra ela, De tudo. Quando ela precisa cortar cabelo, ele vai e paga. Quando ela precisa fazer as unhas, ele vai e paga. Ele faz de tudo porque ele a ama. Quando a louça está cheia, ele vai e lava. Isso! Pode ir, Marcelo. Essa parte ainda vai editar depois, né? Essa parte dá para cortar depois, né? Uma vez, eu vi um pastor dizer o seguinte. Pastor e uma pastora. Falaram assim, olha, irmão, está escrito. A mulher tem que ser sujeita ao marido. O marido ele é obrigado a amar a esposa. Mas a esposa não precisa amar o marido. É o que está dizendo Vai aí. mesmo? Escutei. É sério. Por favor, leia Efésios 5, 21, por favor. 5:21. Sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Tem que se sujeitar Ué, um ao outro. nessa hora. É o outro. É hoje. Ei, o nosso sofá já tá esquentando. Beleza, repita. Eu não Um pastor uma vez disse assim, ele com a esposa disseram assim, que a esposa ela é obrigada a ser sujeita ao marido. Mas o marido é obrigado a amar a esposa. Mas a esposa não precisa amar o marido. Porque é o que está dizendo aí. Isso eu ouvi, gente. Vergonha. Ah, pelo amor de Deus. É o que está dizendo o texto? Ele está mostrando bem claro como o marido deve tratar a esposa e a esposa tratar o marido. Gente, se colocar isso realmente como deve ser, como eu falei, se o marido tem que ser como Cristo, ele vai fazer de tudo pela sua igreja. O que Cristo faz pela sua igreja? Tudo que você pede, ele atende? Não. É por causa da sua fé. Mas ele atende. Batismal? Se tudo que pedires com fé, Crendo, receber. se não Por recebe, isso que eu falo pra ela, fala a Deus primeiro. Fala pra ele. Aí ele tá tocando pra ela. Ele tá tocando nada. ó, o homem é o cabeça do corpo, certo? O pescoço para baixo já é corpo. Então a cabeça é o homem, é quem gira. É a mulher. Obrigada. Tá querendo consertar agora. Capítulo 6. Ah, não, capítulo 5 ainda. Tem muita gente que acaba confundindo esse verso e causa uma polêmica tremenda. Que diz assim, ó. Peraí. Tem que falar pra nós, pastor. Não, peraí, cadê eu? Ixi, Meu Deus. tô nervoso. Ah, Leão 28. Devem amar suas mulheres como seus próprios Segundo São corpos. Marcelo, Você tinha parado no Não 27. é esse aí não. Peraí, desculpa. Eu acho que eu... Tá pensando no sofá lá. Estou preocupado agora. Não é essa passagem não. Mas eu achei que... mas pode continuar, pastor, vendo? A gente não liga. É porque tem umas partes boas aí, do 28 pra frente. Vamos lá. 28, assim, tipo. O 28 diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Aí, existe uma passagem lá em Ezequiel, que Deus trata a igreja como ela deve ser.
Eu vou pegar essa passagem e vou mandar para vocês depois no grupo. Tá? Como Deus trata a sua noiva. Como Ele trata ela. Assim, manda no privado para os irmãos. Né? Não manda no grupo, não. Ô, pastor Fábio, é verdade, o senhor nem manda. Vamos lá. Capítulo 6. Rapidinho para a gente terminar. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, honra teu pai e a tua mãe e viverás muito tempo. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criais na doutrina a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor da sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. O que ele está dizendo? Mesmo naquela época havia escravos. Então os escravos eram cristãos. E o dono também era cristão. Então muitas vezes o escravo, ele não queria trabalhar. Aí o Paulo está dizendo, você como servo, faça não para agradar o seu Senhor, mas como se tivesse para agradar a Deus. E o Senhor não vai maltratar, vai fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então vai fazer o que é melhor. Então vamos pensar comigo. O que é melhor para um escravo? É verdade. Então ele deixava isso ali nas entrelinhas. Mas o problema era justamente a economia daquela época da Grécia, não é? E todo o povo romano, que a maior parte da comunidade era escrava. Então, quer dizer, o rendimento, a parte econômica do país, das cidades, dos países que ali estavam, viviam justamente disso. Se Paulo chegasse e dissesse, está livre, quebrava a economia. Então quebrava toda a situação econômica. Então era melhor deixar do jeito que está. Matar bem mais rápido, né? Aí que a situação fica mais complicada. A armadura de Deus, que todos nós temos que ter, não é? Que armaduras são essas? Se a gente parar agora e meditar sobre cada ponto, é você se revestir do poder de Deus. Amém? E aí ele termina esta carta. Dúvidas? Dúvida por quê? Que bênção. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Próxima aula.